Saudações vidreiras, é o seguinte, este vídeo é um vídeo especial, porque nele a gente vai desenvolver o passo a passo de medição, projeto e instalação do box Elegance da Idea Glass, só que é o seguinte, a gente vai fazer dois boxes. O primeiro, um básico F1, 2 folhas com um tubo redondo, legal? O segundo, se liga, a gente vai fazer um F2 de canto com a lateral fixa de vidro. Vamos lá? Então vamos lá. Um banheiro que tem azulejo, muitas vezes o azulejo está com dente, está deslocado. O ideal é que você tire o prumo em cima de uma régua ou de um tubinho. Olha só, como você está vendo na minha parede especificamente, existe aí essa ondulação e com o tubo percebe-se que ela é uma ondulação grande aí, ó. Para esse nosso projeto, a gente tem que levar sempre em consideração que o box Elegance, o que vai comandar tudo é a porta. Vamos lá então. Então, por que isso, Gabriel? Primeira coisa. Primeiro porque a porta é que vai nos dar todas as alturas que a gente precisa. Nesse caso eu vou trabalhar com uma porta padrão, porque a gente já viu que o vão lá tem 1,20 m. Então a largura é normal, tá? A largura é padronizada. Se eu tenho 1,20 m, eu vou ter uma fixa de 600 e uma porta de 650. Pra gente o que interessa aqui agora é a altura. Você vai ver que a gente vai se basear sempre nas alturas. Então vamos lá. Minha porta é uma porta padrão 1880. Pelo menos aqui na região é padrão essa medida. Nesse caso do box Elegance, o vidro fixo ele fica da mesma altura da porta. Ele fica alinhadíssimo com a porta. Ou seja, se eu vou comprar um vidro padrão e eu posso fazer isso, então aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer um vidro engenharia, pedindo esse vidro com a mesma altura da porta, certo? Porta 1880, fixo 1880. Só que nesse caso esse vidro é padrão. Eu fui aqui no distribuidor, comprei rapidinho e vou montar esse box. Então nesse caso eu tenho o vidro fixo menor 35 mm do que a porta. Box padrão. Tá, galera, mas como é que eu vou fazer para deixar então esse vidro fixo totalmente alinhado lá em cima com a porta? E aí a Idea Glass envia no kit o perfil guia padrão. Esse perfil guia padrão, ele não é um acessório que você vai ter que pedir a mais, não. Ele já vem no kit, independente se você vai utilizar, se você não vai utilizar, ele já faz parte do kit. Então eu tenho aqui um vidro fixo que é menor do que a porta. E a gente vai ver agora na prática como que a gente vai fazer para montar esse box aí com esse perfil guia padrão. Vamos lá! Então a gente vai usar nesse box o kit de 1,50 m redondo. O legal é que nesse blister vem já todos os acessórios, já vem com os fixadores, vem com o manual de instalação, vem completinho, vem com as chaves, é bem bacana esse material da Idea Glass, que sempre se preocupa em entregar o máximo assim, de facilidades para o montador. Então vamos lá. O primeiro detalhe é você vai medir ali a parte inferior do vão e cortar o trilho 3 mm menor que a largura do vão. Depois a gente vai fazer 3 furos para fixação do parafuso, né? E pelo menos 3 furos de escoamento de água. E o furo de dreno faça o mais próximo da parede possível. Deixa aí com 1,5 cm, 2 centímetros. Aí a gente vai encaixar a fita Kelon. E aí uma dica é a seguinte: aonde você vai deixar ali o vidro fixo, você deixa
um pedacinho sem encaixar. Deixa 2 centímetros sem encaixar. Por quê? Porque a gente depois vai tirar ele para poder colocar o batedor. É muito importante higienizar tanto o piso quanto o perfil com álcool. Neste caso eu inseri os terminais e já apliquei o trilho junto. Bom, para encontrar a altura da furação do tubo superior, se o vidro fixo for menor que a porta, como é o caso do sistema padrão, aí você vai acrescentar 40 mm no tubo redondo, ok? Se o vidro fixo tiver a mesma altura da porta, no caso engenharia, aí você vai acrescentar 50 mm. Bom, com o prumo a gente vai transferir o centro do perfil guia inferior até a altura marcada. Neste caso, como a gente está utilizando o vidro padrão, a gente vai utilizar a cota de 40 mm a mais do que a altura da porta. Antes de você realizar as furações, se informe com o cliente se ele tem a planta hidráulica ou se ele sabe onde passa os canos. Porque assim, se você perguntar para ele e ele falar que não sabe e que não tem a planta, você joga a responsabilidade para ele caso aconteça alguma furação. Então, ó, cara, não tem como eu saber, então eu vou fazer o furo aqui e aí a responsabilidade é do cliente. Se você já chega furando sem perguntar nada, a responsabilidade é sua. Então aqui a gente já puxou aquela cota de 40, né? A mais do que a porta, só que olha só, quando a gente puxa a cota inicial, a gente vai puxar do piso. Aí fiz a marcação da cota. Depois, para medir o perfil U, o corte do perfil, obviamente eu vou ter que medir em cima do perfil guia padrão. Como que eu vou achar a medida para me cortar o perfil U que vai na lateral do vidro fixo? É muito simples. Lembra que eu falei? A porta é a nossa guia. Então é o seguinte, lembra que eu falei que o vidro fixo ele fica alinhado com a porta? Então, geralmente essa porta ela fica de 10 a 15 milímetros acima do piso. Então é só você pegar a altura da porta, e nesse caso aqui eu joguei 15 milímetros. Joguei até um pouco a mais, tá? Na próxima montagem a gente vai jogar um pouco a menos. Como o meu vidro tem 600 milímetros, eu vou cortar esse perfil com 605. Por quê? Porque eu tenho que ter uma folguinha na parede ali. E aqui uma dica muito importante que é simples e que te evita uma baita de uma dor de cabeça. Faça a vedação nas extremidades dos perfis internamente. Toda vez que você tiver uma extremidade de perfil em contato ou com outro alumínio, ou com a parede, etc e tal, faça a vedação interna. E depois, obviamente, para mim poder achar a medida do corte, eu vou pegar essa cota de cima do perfil guia até a cota. Lembrando que no kit vem 2 perfis U, vem um perfil mais largo e um perfil mais estreito, que a gente vai utilizar para colocar no vidro fixo é o perfil mais estreito. Aí você vai furar esse perfil aí com no mínimo 2 furos. Para você marcar a furação, você vai colocar o perfil U acima do perfil guia, bem centralizado, certinho, e naquela marcação que nós fizemos com o nível, sempre centralizado. Lembre-se de sempre que for aplicar silicone, higienizar tanto o substrato, né, seja parede ou piso, e também o perfil.
Aí a gente vai encaixar o vidro fixo, ok? Com cuidado, lembrando que ali os parafusos estão expostos. E depois a gente vai usar as cunhas para poder regular a altura e o prumo. E olha que bacana, este é o perfil camaleão, que além de realizar a vedação, ele se adapta à cor do perfil, entrega o melhor acabamento ao box e a aplicação é muito mais rápida. Então agora, para a gente poder achar a medida de corte do tubo superior, no caso o trilho superior, é largura menos 20 milímetros. Bom, e agora a gente precisa encontrar a furação das fendas. Então é o seguinte, utilizando o próprio vidro e duas fitas crepes, olha só, da parede até a primeira fenda, a gente vai usar 70 milímetros. E da borda do vidro até a outra fenda, 50 milímetros. E aqui tem uma observação. Como a gente vai utilizar o vidro com altura padrão, né, menor que a porta, a gente vai utilizar também os prolongadores de fenda. Geralmente, quando o vidro ele tem a mesma altura da porta, não é necessário utilizar o prolongador. Mas nesse caso específico, a gente vai utilizar os prolongadores. E um detalhe que eu já vi bastante gente errar é o seguinte: quando você for instalar o tubo superior, o freio superior ele tem que ficar entre a parede e a primeira fenda, legal?